você que nos acompanha pela TV Alfa Ômega. Eu sou o Carlos Valentim e estamos aqui para começar mais um programa de dicas tributárias. O assunto que eu escolhi para falar hoje é sobre inteligência cognitiva. Inteligência cognitiva é aqui a capacidade de acumular conhecimentos e utilizar esses conhecimentos para um determinado fim. Aí você deve estar se perguntando, bom, mas se esse programa é sobre dicas tributárias, o que a inteligência cognitiva tem a ver com isso? Tudo a ver. Durante alguns anos, a Receita Federal vem desenvolvendo um planejamento e, de acordo com esse planejamento, ela gostaria de chegar ao ponto de você não precisar mais fazer nenhuma declaração de imposto de renda todo final de ano. Simplesmente você vai receber um papel na sua casa, vai olhar para esse papel com todas as informações financeiras da sua vida, com o valor do imposto que você tem a pagar ou que você tem a restituir, vai assinar aquilo concordando com o fisco e pronto, está feito. Agora, como que a Receita Federal vai conseguir fazer isso? Ao longo dos anos, a Receita vem desenvolvendo formas de captar informações acerca da nossa vida financeira. Isso vem evoluindo de uma maneira bastante crescente. Até o passado, os bancos informavam para a Receita Federal o chamado informe de rendimentos, onde ele falava quais são os valores que nós recebemos durante um determinado período, qual foi o imposto que foi retido na fonte, enfim. Com o tempo, a Receita começou a desenvolver outras formas de adquirir informação. Então, já tem alguns anos que está em vigor uma declaração chamada DECRED, que ela pega toda a movimentação que fazemos através de cartões de crédito por valores superiores a R$5.000. Isso é tudo colocado em uma plataforma de informação e essa informação é enviada para a Receita Federal pelos administradores de cartão de crédito. A Receita continuou numa evolução crescente e ela criou uma nova declaração chamada I-Financeira, que a primeira entrega foi em maio de 2016. Essa I-Financeira, ela praticamente quebra o nosso extrato de conta corrente em pedaços e informa isso para a Receita Federal. No início desse processo, houve uma gritaria generalizada. Órgãos como a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, entrou com um questionamento em relação a isso, alegando que isso traria a quebra do sigilo bancário das pessoas. Como vocês sabem, todas as nossas atividades financeiras são protegidas por sigilo bancário, como nós fazemos dentro de uma instituição financeira. Só que a Receita Federal também pensou nisso e ela buscou um fundamento jurídico para conseguir isso. O que ela fez? Tem uma lei complementar, que é a Lei Complementar número 105, que é de janeiro de 2011. Essa lei complementar ela regulou o sigilo bancário. Regulou quem deve guardar o sigilo, como esse sigilo deve ser preservado e também regulou as formas pelas quais não se considera quebra de sigilo. Essa lei complementar, no artigo 6º dela, ela prevê a possibilidade dos órgãos fiscalizadores de matéria tributária terem acesso a informações bancárias de todo mundo para fins de fiscalização, desde que essa forma fosse regulada. A Receita Federal regulou isso em 2014, através de um decreto federal, e nesse decreto ela considerou como sendo legal as informações coletadas das instituições financeiras para fins de fiscalização. Então estava aí feito o fundamento legal para que a Receita Federal pudesse implementar essa I-Financeira. Então, o que essa I-Financeira pede? Ela pede que os bancos informem para a Receita Federal em cada semestre. Então é uma vez em maio relativo ao semestre anterior, e outra vez, aliás, uma vez em fevereiro relativo ao semestre anterior e depois em agosto relativo ao semestre anterior também. Então, em 2 momentos no ano, fevereiro e março e agosto, ela cobre um ano inteiro de informações. E essas informações são toda a movimentação que ocorrer na conta corrente de uma pessoa física que seja considerada superior a R$2.000 e para as pessoas jurídicas superior a R$6.000. Só que por movimentação não é só o que sai da minha conta, mas é o que entra na minha conta também. Então, se eu tenho, por exemplo, um débito na minha conta de R$1.000 e um crédito na minha conta de R$1.000, a soma dos dois dá R$2.000. Isso já necessariamente eu teria que informar. Houve uma reclamação também generalizada que esse corte estava muito baixo, mas o objetivo da Receita Federal era esse mesmo, era pegar o maior número de informações que ela pudesse ter e, a partir dessas informações, ela cruzar com as declarações que nós mesmos fazemos. Só que essa I-Financeira, ela foi um pouco mais além.
ela também obriga as companhias de seguros a informarem aquelas operações feitas no âmbito delas por pessoas físicas ou jurídicas. Era comum até alguns anos atrás as pessoas utilizarem planos de previdência privada como forma de investimento e assim conseguirem deixar esses planos, esses rendimentos fora da visão da Receita Federal e fora também da visão do mercado financeiro de uma forma geral. Então, se houvesse, por exemplo, um pedido de penhora online de determinada pessoa via o Banco Central, via o acordo que o Banco Central tem com o Judiciário, não pegaria esse tipo de aplicação. Por quê? Porque ela é uma aplicação que é administrada por companhias seguradoras. Nessa aí financeira, a Receita Federal também exige que as companhias seguradoras coloquem tais informações dentro desse componente que é mandado para a Receita Federal a cada 6 meses. Com isso, a Receita Federal consegue ter uma ideia, não tem uma ideia, ela consegue ter com uma certa precisão toda a movimentação financeira que nós fazemos e a partir daí ela consegue também cruzar com as declarações de imposto de renda, com os valores que nós efetivamente pagamos em relação ao ano, se essas declarações fazem um certo sentido ou não. E tudo isso aí também entra o que? Entra a inteligência cognitiva. Por quê? Porque tudo isso depois é colocado dentro de um sistema de processamento de dados. Esse sistema de processamento de dados cruza as informações automaticamente, então ele tem uma capacidade de leitura e de processamento de informações muito grande, muito veloz, e com isso ele consegue processar todas as declarações, e aí é que a gente às vezes tem uma surpresa que nós caímos na malha e não sabemos por quê. Então isso é muito importante e aliás, não só no Brasil, mas o mundo está ficando muito mais difícil para se fazer qualquer tipo de prática que faça uma redução de base tributária. Por quê? Porque nós já falamos em alguns programas atrás que os Estados Unidos adotam o FATCA, que é um sistema onde busca informações de todo cidadão americano com conta fora dos Estados Unidos e também o Brasil assinou um acordo com os Estados Unidos e os Estados Unidos também informam o fisco brasileiro toda a movimentação de brasileiros lá. Então, se você pensa assim, bom, eu vou deixar de movimentar meu dinheiro no Brasil, vou movimentar no exterior, se você for para os Estados Unidos, você vai passar pela mesma situação aqui. Se você for para um outro país qualquer, existe um procedimento chamado CRS, que é uma sigla em inglês para Common Report Standards, que é também como se fosse um informe de rendimentos, que já tem mais ou menos uns 126 a 128 países que se tornaram signatários desse informe, e através de troca de informações automática nos países signatários, o Brasil vai conseguir saber, por exemplo, o brasileiro que tem conta em Cayman, brasileiro que tem conta em qualquer outro paraíso fiscal, porque os paraísos fiscais, para eles também poderem ter acesso aos investimentos dos estrangeiros, eles tiveram que se dobrar e também assinar esse tipo de acordo. Então, esses acordos são acordos internacionais, absolutamente válidos. Esse CRS não está em vigor ainda, ele deve começar a vigorar a partir de 2018, 2019, porque imagina, quando você envolve mais de 100 países, você tem plataformas tecnológicas diferentes, você tem línguas diferentes, você tem moedas diferentes, você tem uma série de coisas que são diferentes entre si, e você precisa conciliar tudo isso de forma que fique, como o próprio nome já diz, um relatório padronizado. Que cada um que receba esse relatório consiga ter a mesma leitura e tudo isso vai ficar centralizado na Receita Federal. Ou seja, da mesma forma que a Receita Federal envia as informações dos brasileiros para o exterior, ela também receberá diretamente do fisco daqueles países as informações relativas à movimentação bancária de brasileiros lá. Então, esse é o caminho que a Receita Federal está pavimentando e é dessa forma que ela consegue atingir o objetivo dela já de alguns anos de a gente não precisar mais fazer declaração nenhuma. Simplesmente receber uma folhinha de papel em casa e com essa folhinha de papel a gente aí acertar as contas com o fisco. E essas são informações que a gente normalmente não lê em jornal, não lê em noticiário, não sai divulgado na mídia. Então, por isso que eu achei importante colocar isso para vocês, que é mais um alerta até para você. Eu sempre alerto, na verdade, eu sempre oriento desde o início a se fazer as coisas corretamente. Porque se eu faço tudo absolutamente correto, eu não posso ter nenhum tipo de receio em relação a qualquer tipo de informação que seja levantada sobre mim. Mas erros acontecem.
Às vezes a gente não quer errar, mas por uma questão de um erro qualquer, a gente acaba deixando de colocar alguma informação, principalmente quando a gente está falando de uma pessoa jurídica, que a pessoa jurídica ela tem uma forma um pouco mais complexa de apurar seus impostos e ela pode um dia receber aí uma notificação de que algo não andou bem, e esse algo não andou bem normalmente pode ter origem desses informes de rendimentos que são gerados pela Receita Federal. E ela recebe tudo isso dos bancos, os bancos são obrigados a fazer isso, os bancos, as seguradoras, as empresas de arrendamento mercantil, elas são obrigadas a prestar esse tipo de informação, porque se elas não prestarem esse tipo de informação, há uma penalidade prevista para elas, e essa penalidade é uma multa que pode ser de um valor significativo, já que ela é calculada sobre um percentual da informação que deixou de ser passada. Bom, por esse programa é isso, espero que isso tenha sido útil para vocês e continue participando com a gente. Sugiram, mandem para nós nos e-mails que estão aí embaixo, sugestões de novos programas ou alguma dúvida que tenha ficado para vocês, tá bom? Boa noite e até a próxima.